Olá, sejam bem-vindos a mais um estudo do Vem Segue-me. Essa semana entramos no capítulo 63 do livro de Doutrina e Convênios e o tema é Aquilo que vem de cima é sagrado. Estudaremos os seguintes tópicos: sinais vêm pela fé e pela vontade de Deus. A castidade significa manter puros nossos pensamentos e nossas ações. As coisas sagradas devem ser tratadas com reverência. A castidade nos qualifica para a companhia do Espírito Santo. Então, se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no nosso canal, deixe seu like e ative o sininho. Bom, o primeiro tópico é sinais vêm pela fé e pela vontade de Deus. Nós recebemos nesse capítulo 63 de Doutrina e Convênios, nós aprendemos que Joseph Smith recebeu a revelação em agosto de 1831, porque ele estava querendo saber todos os outros assuntos referentes à nossa salvação. Então, esse capítulo 63, ele trata de diversos assuntos referentes à nossa salvação. Então, esse é o primeiro tópico, é um deles. No versículo 63, de 7 a 9, diz assim: E o que busca sinais, verá sinais, mas não para a salvação. Ele continua, mas eis que a fé não vem por sinais, mas sinais seguem os que creem. Então ele pede para que nós não busquemos os sinais, primeiramente, para poder fortalecer a nossa fé, mas sim o contrário, que nós possamos ter fé e assim os sinais virão. No 10, sim, sinais vêm pela fé, não pela vontade do homem, nem como lhes agrada, mas pela vontade de Deus. Sim, sinais vêm pela fé para produzir obras grandiosas, pois sem fé homem algum agrada a Deus. Então você vê que a importância de nós primeiramente nós termos fé, e demonstrando fé nós vamos agradar a Deus, e conforme a vontade de Deus, ele vai mostrar os sinais da sua grandiosa obra. No versículo 12, portanto, eu, o Senhor, não me agrado daqueles de vós que têm procurado sinais e maravilhas para alcançar a fé, e não em benefício dos homens para a minha glória. Então, o Senhor está falando aqui que não agrada a ele aquelas pessoas que primeiro precisa ver para depois crer. Existem aquelas pessoas que precisam ver para crer, e é isso que não agrada o Senhor. O Senhor, ele quer que nós primeiro nós demonstremos fé nele, né? Creiamos, e depois de nós crermos, aí sim nós receberemos os sinais vindo do Senhor. Algumas pessoas tiveram esses sinais na vida delas, né? E aí ele fala de alguns que através desses sinais foram fortalecidos, pessoas cuja fé se fortaleceu por meio de um sinal. Em Lucas, versículo 1, de 5 a 7, nós aprendemos o exemplo de Zacarias e de Isabel. Então, Isabel era esposa de Zacarias e eles não tinham filhos. Isabel era uma mulher estéril e ambos eles já eram avançados em idade. E aí o que aconteceu? Um anjo do Senhor apareceu para Zacarias, posto em pé à direita do altar do incenso. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. Então, um anjo apareceu para Zacarias, falando que, apesar da idade avançada dele e de Isabel, e apesar de ela ser estéril, o anjo disse para ele que não era para ele temer, que eles ainda teriam um filho, e esse filho teria o nome de João. Só que ele pede para que Zacarias fique mudo. No versículo 20 ele fala assim, eis que ficarás mudo, ou seja, não fala nada a respeito desse sinal que você viu e disso que você sabe. Então ele fala assim, eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas aconteçam. E no versículo 59 e 60 diz assim, e aconteceu que ao 8º dia foram circuncidar o menino. Eles chamavam Zacarias, o nome de seu pai. E respondendo sua mãe,
Isabel, disse, não, porém será chamado João. Na verdade, eles até consultaram Zacarias, né, o pai, para saber qual era o nome que deveria colocar no filho, e ele tinha falado Zacarias, mas a mãe, que era Isabel, disse, não, porém será chamado João, cumprindo a promessa do anjo que apareceu a Zacarias. Alguns exemplos nas escrituras falam de pessoas cuja fé se enfraqueceu. Então aqui nós temos Zacarias e Isabel, cuja fé se fortaleceu por meio de um sinal, e aqui algumas pessoas cuja fé se enfraqueceu depois de testemunharem um sinal. Ou seja, mesmo depois de terem um sinal, a sua fé foi enfraquecida. Isso foi o que aconteceu com Lamã e Lemuel no livro de Mórmon. E no versículo 29 ele explica. E aconteceu que enquanto nos açoitavam com uma vara, apareceu um anjo do Senhor que, pondo-se à frente deles, lhes disse, por que açoitas vosso irmão mais jovem com uma vara? Então Lamã e Lemuel estavam açoitando aqui seu irmão mais jovem, que era Nefe, com uma vara. E aí ele fala assim, o anjo, não sabeis que o Senhor o escolheu para ser vosso governante devido à vossa iniquidade? Eis que tornareis a subir a Jerusalém e o Senhor entregará Labão em vossas mãos. Então o Senhor foi bem claro aqui, na verdade o anjo, né, foi bem claro, falando para Lamã e Lemuel, advertindo eles e falando o que eles deveriam fazer. E ele continua, e depois de nos haver falado, o anjo partiu. E depois que o anjo partiu, Lamã e Lemuel começaram novamente a murmurar, dizendo, como é possível que o Senhor entregue Labão em nossas mãos? Então, mesmo o anjo falando que tudo daria certo, que eles deveriam cumprir aquilo que foram designados, eles continuavam murmurando, mesmo depois de ter visto um anjo e o anjo fazendo a promessa para eles. Então, ou seja, a fé deles não adiantou ele ter um sinal, o anjo aparecer, mas a fé deles continuava baixa e eles continuavam murmurando. O que significa sinais? Acontecimento ou experiência que as pessoas consideram como evidência ou prova de alguma coisa. Um sinal é geralmente uma manifestação milagrosa de Deus. Satanás também tem poder para mostrar sinais sob certas condições. Os santos devem buscar os dons do Espírito, mas não devem buscar sinais para satisfazer a curiosidade nem para apoiar a fé. Ao contrário, o Senhor dará sinais aos que crerem, quando ele julgar conveniente. Olha só que maravilha. Primeiro, devemos buscar a fé. E em seguida o Senhor vai nos dar os sinais. 58:64, o Senhor diz, pois em verdade o som deverá partir deste lugar para todo o mundo e para os confins da terra. O evangelho deverá ser pregado a toda criatura, e sinais seguirão os que crerem. Então nós vemos aqui várias escrituras falando que os sinais vêm para aqueles que têm fé, para aqueles que demonstram fé. Então aqueles que têm fé vão ver, vão receber esses sinais de Deus. Então isso fica bem claro. A importância de nós termos fé para depois crer. Para depois ver, desculpa. O próximo tópico é a castidade significa manter puros nossos pensamentos e nossas ações. Então, essa revelação, mais uma vez aqui, de Doutrina e Convênios, a respeito da salvação dos homens, fala da importância da castidade na vida dos homens. E nós vamos aprender um pouco mais sobre isso. No versículo 13 diz, contudo, dou mandamentos e muitos se afastaram de meus mandamentos e não os guardaram. Houve entre os vós adúlteros e adúlteras. Alguns deles se afastaram de vós, e outros, que mais tarde serão revelados, permanecem convosco. Então o Senhor está aqui preocupado com aquelas pessoas que não guardavam os mandamentos, os chamados adúlteros e adúlteras, que não guardavam a lei da castidade. O Senhor estava preocupado com isso. Ele diz, e ele continua, aquele que olhar para uma mulher para cobiçar, ou se alguém em seu coração cometer adultério, não terá o espírito, mas negará a fé e temerá. Então, o Senhor, mais uma vez, chamando as pessoas a se arrependerem depressa, aqueles adúlteros que não guardam este mandamento da castidade, para que eles possam não cair aí nas armadilhas de Satanás, né?
Existe também essa armadilha de Satanás, que é a pornografia. Então, se você ou conhece alguém que é viciado em pornografia, saiba que esse é um instrumento nas mãos de Satanás que ele utiliza para poder acabar com os casamentos nos dias atuais. Isso é um vício, faz mal para a mente, faz mal para o relacionamento e acaba com vários casamentos. Então, a igreja tem manuais para oferecer esperança e ajuda a qualquer pessoa que esteja lutando para se livrar da pornografia. Próximo tópico, as coisas sagradas devem ser tratadas com reverência. Versículo 61 diz: portanto, que todos os homens se acautelem de como tomam meu nome em seus lábios. Pois eis que em verdade eu digo que muitos há que estão sob esta condenação, que usam o nome do Senhor e usam-no em vão, não tendo autoridade. Então, mais uma preocupação e uma revelação que Joseph Smith recebeu nessa sessão de Doutrina e Convênio 63, referente à salvação dos homens, que eles não deveriam colocar o nome do Senhor em vão, né? Falar sempre com respeito e com cautela todas as vezes que forem falar a respeito do Salvador Jesus Cristo ou do seu Evangelho. Ele continua: lembrai-vos de que aquilo que vem de cima é sagrado e deve ser mencionado com cuidado e por indução do Espírito. Então, sempre que você for falar de Deus, de Jesus Cristo, do Evangelho dele, a importância de nós termos o Espírito Santo conosco para falarmos sempre a vontade do Senhor. Essa é uma preocupação que eu tenho aqui no canal. Falar sempre conforme o Espírito, não falar coisas em vão e tomar muito cuidado com aquilo que é mencionado. Então, essa deve ser uma preocupação para o nosso dia a dia. Para finalizar, o último tópico, a castidade, como nós já falamos, nos qualifica para a companhia do Espírito Santo. A irmã Linda S. Reeves, que fez parte da presidência geral da Sociedade de Socorro, ela ensinou nessa declaração: não conheço nada que nos qualificará mais a ter a companhia constante do Espírito Santo do que a virtude. Assistir, ler ou vivenciar algo que esteja aquém dos padrões de nosso Pai Celestial enfraquece-nos. A despeito de nossa idade, se aquilo que vemos, lemos, ouvimos ou fazemos não estiver de acordo com os padrões do Senhor, que se encontram no livreto para vigor da juventude, joguem fora tal material, livrem-se de qualquer imagem imprópria ou afastem-se de tal situação. Creio que, se pudéssemos a cada dia lembrar e reconhecer a profundidade do amor que nosso Pai Celestial e nosso Salvador tem por nós, estaríamos dispostos a fazer qualquer coisa para estarmos novamente em sua presença, cercados por seu amor eternamente. Então, olha a importância aí de nós tomarmos cuidado com todas as coisas profanas, com as imagens impróprias, né, que colocamos na nossa mente, porque é muito difícil você apagar uma imagem. Quando você vê essa imagem, é muito difícil apagar ela da sua mente. E a importância de nós lembrarmos e reconhecer o tamanho amor que o Pai Celestial tem por cada um de nós. E se nós soubéssemos o tamanho desse amor, nós faríamos qualquer coisa para estar na sua presença novamente. Então, esse é o recado da presidente, Linda Reeves. E, para finalizar, eu queria deixar uma escritura, Doutrina e Convênio 63, 47, que diz assim: aquele que for fiel e perseverar, vencerá o mundo. Eu fico por aqui. Eu convido você a pensar em como aplicar tudo isso que você aprendeu na sua vida, a compartilhar essa mensagem e, por favor, deixe aqui o seu comentário ou uma escritura que você mais gostou. E se você não é membro da igreja, quer saber mais a respeito do Evangelho Restaurado de Jesus Cristo, clique aqui no link abaixo. Muito obrigado a todos e até a próxima semana.